E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho mais dos aspectos do gestual na hora de estudar. Já que no vídeo passado eu acho que eu abordei um pouco mais a parte de conceito do gestual e tudo mais, acredito que seria legal vocês estarem vendo esse vídeo aqui para entender um pouquinho mais da prática, né? No contexto dessa prática que eu estou fazendo, nessa primeira imagem eu estou tentando entender como que funciona o peso distribuído do corpo dessa moça. Vocês vão ver que ela está com uma perna mais reta, e isso tende porque o peso dela está se concentrando de um lado e ela precisa ter uma área de equilíbrio. Então uma perna dela está mais estável no chão, mais reta, né? E a outra está dando aquele contrapeso de apoio, mais ou menos, para o corpo dela. Vocês vão ver também que eu tento puxar bastante o balanço que o corpo dela faz ali no tronco, né? Você tem a parte superior ali logo abaixo do pescoço, e aí ela faz uma leve curva para o lado, chegando até a área ali da bacia dela, né? Mais ou menos. E depois vai para a perna que chega reta. E tudo isso, se você observar bem, tem um fino equilíbrio entre tudo isso. Então eu estou tentando, durante esse estudo, captar não só a pose dela, só tipo fazer uma pose legal para o meu personagem. Não se trata só da pose, também se trata da jogada de peso do personagem. Também eu quero que vocês vejam ali que quando eu estou criando o início do esboço, eu tento trazer algo bem geométrico e simplificado, né? Tanto que eu não fico me atentando a fazer um joelho bonitinho, um cotovelo, eu acabo simplificando para uma bolinha entre essas partes, que é para mim saber que é onde é o ligamento delas, entende? Então eu não faço já tudo direto, eu acabo tendo é um costume de colocar esses pequenos pontos de ligamento para mim saber aonde vai ter a curva e tudo mais, o que eu acho bem interessante. Já nessa outra imagem dessa moça fazendo, acho que ela está se alongando, vocês vão ver que olha como o peso dela trabalha entre as duas pernas ali. O tronco dela está muito jogado para frente, fazendo uma curva, e eu tento trabalhar nisso junto com um cilindro ali. A parte do tronco e do abdômen dela, quando eu faço o esboço, é basicamente um cilindro. Eu não tento achar a forma exata que tem que ser o abdômen, as costas, não. É um cilindro curvo. É o que eu falei lá no primeiro vídeo dessa série, que é você trabalhar com as formas simplificadas. Então eu peguei um cilindro, deixei ele meio torcido ali, meio curvo, para tentar achar a forma simplificada. Já nessa próxima que eu trabalho, até uma dica que eu deixo para vocês, e cada vez mais ousando. Vocês vão ver que do primeiro desenho até esse, eu fui cada vez pegando algo mais complicadinho, mais difícil de fazer. Essa pose que essa mulher está fazendo já está no ângulo um pouco mais complexo. Ela tá de frente, né, o que parece ser simples, mas o tronco dela tá meio curvado para frente, né? Não só em questão de uma curvatura simples, né? Mas o ângulo da curvatura dela tá diferente do que a gente estuda normalmente, que é só a pessoa de frente, na mesma câmera, mesmo ângulo de câmera. Não, essa daí ela já está mais inclinada. Então eu tenho que trabalhar com as formas geométricas já com um dinamismo maior. Então é bem legal vocês fazerem isso na hora que estiverem trabalhando para escolher as suas poses, né, as suas referências de gestual. Observem sempre, comecem com uma mais simples no início dos seus estudos, com a pessoa em pé mesmo, de frente, com um ângulo simples de frente, e depois comecem a pegar coisas mais espalhafatosas. Por exemplo, essa de agora que eu pego, que ela já tá esticada, mas a perna e o braço dela estão encolhidos, então tem um trabalho ali por trás que você tem que entender aquele gestual, principalmente a parte do glúteo dela. Para mim foi super difícil. Eu tive que entender como que aquela caixa, porque eu simplifiquei para uma caixa, então como que essa caixa iria se comportar substituindo ali a região da pelvis, da bacia dela, né? Como que a forma simplificada iria reagir ali, porque querendo ou não, eu não estou colocando a forma simplificada de uma maneira simples, eu tenho que distorcê-la um pouco para ficar mais fácil para na hora que eu for aplicar o desenho por cima, entende? Então tudo isso é muito complicado, mas eu recomendo que você escolha
comece com, sei lá, 3 imagens de pessoas fazendo um gestual simples, aí depois 3 imagens da pessoa já meio despirocando no jeito de se posicionar, né? Umas posições um pouco mais dinâmicas. E depois você já passa para 3 com a pessoa num ângulo de câmera mais dinâmico, mais complexo, tá? E depois você pode pegar 3 com a pessoa interagindo com o ambiente, por exemplo, ela encostada numa parede, sentada numa cadeira. Então, todos esses aspectos vão melhorando, porque você faz às vezes 3 desenhos ali da pessoa num gestual simples, de frente e tudo mais, e você fala, pô, eu tô bom de gestual. Mas quando você começa a pegar essas partes mais alopradas, né, com ângulos diferentes, com posições diferentes, com áreas de impacto diferentes, porque você vai ver nessa que eu tô desenhando agora, a menina ela tava em cima de uma cadeira. Desculpem por eu não ter colocado o esboço inicial, porque estava pausada a gravação. Mas vocês vão ver que ela estava na cadeira ali sentada, então eu tenho que distribuir o peso do tronco dela para o encosto da cadeira, eu tenho que distribuir o peso da bacia dela que está encostada no acolchoado ali da cadeira, né, na base da cadeira. Então tem todo isso. O braço dela, você vai ver que ele também está posicionado ali, descansando em cima do braço da cadeira mesmo. Então tem essa complexidade junto também. É bem complicado, né? Porque querendo ou não, como o braço dela está apoiado, isso faz com que o ombro também se mova um pouco mais para cima, deixando o tronco dela meio torto. Então é bem complicado, você tem que notar todas essas nuances, entende? Então quando você for estudar gestual, você tem que observar os nuances da referência que você está olhando. O eixo dela ali, eu acredito que eu até errei um pouco na parte do tronco dela, que eu devia ter dado uma curvatura um pouquinho maior para ficar melhor. Então você vê que conforme você vai fazendo esses estudos, você vai notando coisas diferentes, sua percepção vai aumentando. Algo muito importante que eu também comecei a notar mais pro final dos meus estudos foi a cabeça, que eu não estava dando muita atenção pro posicionamento da cabeça. Nessa ela tá com a cabeça um pouquinho mais pro lado, então eu já dei uma exagerada ali para sentir que ela tava com a cabeça pro lado, né? Uma das pernas dela tá mais descansadas ao solo e a outra tá levantada, dando uma base mais firme pro braço e tudo mais. Então esse braço aí que tá posicionado em cima do joelho, você vê que o ombro dele também deu uma subidinha, então o tronco dela deu uma caída pro outro lado. Então é tudo uma questão de eixos, né? Como os eixos trabalham, como o ângulo de uma coisa muda quando ela está apoiada sobre outra. Então tente observar tudo isso, tá?